Morgan Jacks entrou na cafeteria da escola de sua filha, esperando surpreendê-la com o almoço. O que ele encontrou em vez disso mudaria tudo. Sua filha de 7 anos, Agnes, estava de joelhos, pegando comida do chão frio com as mãos trêmulas. Um menino estava sobre ela, rindo. Uma professora observava de 10 pés de distância, braços cruzados, fazendo absolutamente nada. Morgan não gritou. Ele não avançou. Ele apenas olhou fixamente. Porque naquele momento, o pior pesadelo de um pai se tornou real. E uma promessa que ele fez à sua esposa moribunda se estilhaçou na frente dele. O que aconteceu em seguida trouxe 200 Hells Angels para a escadaria da frente daquela escola. Mas eles não vieram por vingança. Eles vieram por algo que a cidade nunca esperou. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e nos diga de onde você está assistindo nos comentários. Aproveite a história. Era uma cafeteria que cheirava a limpador industrial e espaguete cozido demais. O tipo de lugar onde o barulho e a luz fluorescente conspiravam para fazer tudo parecer tanto pequeno quanto permanente. A correria do almoço havia terminado. A maioria das crianças já estava de volta à sala de aula. Mas em um canto perto da saída de emergência, uma cena se desenrolava que nenhuma criança jamais deveria ter que enfrentar. Agnes Jacks, de 7 anos, com os olhos castanhos de sua mãe e o queixo teimoso de seu pai, estava de joelhos. Sua bandeja de almoço rosa estava virada contra a parede, seu conteúdo espalhado. Uma maçã amassada, um sanduíche esmagado, uma caixa de leite espalhando rios brancos pelo azulejo. De pé sobre ela estava Evan Marsh, de 12 anos, ombros largos, sorrindo de forma afetada como alguém que pensava que a crueldade era um tipo de talento. Vocês não merecem comida de verdade, ele disse. Peguem-na, é nisso que vocês são bons. Agnes não respondeu. Ela havia aprendido a economia do silêncio. Como isso poderia fazer o perigo passar por paz? Ela estendeu a mão para um pedaço de pão encharcado, suas mãos tremendo tanto que ela mal conseguia segurá-lo. A 10 pés de distância, a senhora Linda Dorsey, a supervisora da cafeteria, estava com os braços cruzados. Ela observou. Ela esperou. Ela não disse nada. A porta se abriu e Morgan Jacks passou. Ele tinha 44 anos, 1,88 m, com uma barba sal e pimenta em um colete de couro que anunciava sua lealdade. Hells Angels, capítulo do Texas. Ele viera para surpreender sua filha com um queijo grelhado da lanchonete na Rota 9. O tipo de pequeno conforto que famílias comuns guardam umas para as outras. O sanduíche escorregou de suas mãos quando ele a viu. Seu corpo enrijeceu. Cada fibra exigia algo feroz e imediato. Ele imaginou atravessar a sala, agarrar Evan pela gola, a física rápida da punição. Mas Agnes olhou para cima. Alívio não estava lá. Havia vergonha, o tipo que faz uma criança parecer como se ela fosse a que foi considerada deficiente. Papai, ela sussurrou. Ele continua fazendo isso. Ele chutou minha bandeja novamente. Novamente. A palavra o atingiu como uma bala. Ele voltou seu olhar para a Sr. Dorsey. Seus braços descruzaram. Sua postura ficou frágil. Sr. Jacks, ela disse, voz finamente calma. Crianças serão crianças. Agnes precisa aprender a se defender. Há quanto tempo? Morgan interrompeu. Com licença. Há quanto tempo isso está acontecendo? O silêncio da senhora Dorsey respondeu mais claramente do que qualquer confissão. Morgan não gritou. Ele não ameaçou. Ele se ajoelhou ao lado de Agnes e começou a ajudá-la a pegar a comida. Está tudo bem, minha menina, ele murmurou. Eu estou aqui agora e isso nunca, nunca mais vai acontecer. Ele falava sério e ele ainda não sabia o quão grande aquela promessa teria que ser. Agora, você pode estar pensando. Um anjo do inferno encontra sua filha humilhada e seu primeiro movimento é ajudá-la a pegar comida. Essa não é a história que você esperava, é? O que Morgan entendeu, porém, foi isto.
Força bruta pode satisfazer no momento, mas não mudaria a coisa que a machucou. Para verdadeiramente proteger Agnes, ele precisaria de algo muito mais poderoso do que punhos. Ele precisaria da verdade. E a verdade, como ele estava prestes a descobrir, era mais profunda do que um único valentão e uma professora complacente. Antes da cafeteria, antes da bandeja de almoço espalhada e das mãos trêmulas de uma menininha tentando se fazer pequena, havia outra vida, uma mais tranquila, mais quente, moldada pela luz do deserto e pelo zumbido constante de motocicletas. 18 meses antes, Morgan Jacks vivia em Mesa, Arizona, com sua esposa Rebecca e sua filha Agnes. Era uma vida comum da maneira que as mais preciosas são. Um pequeno lar, um bairro familiar, rotinas construídas sobre amor em vez de luxo. Rebecca havia sido enfermeira, mas ela trocou o ritmo frenético dos corredores de hospital pelo brilho suave de uma cozinha de padaria, abrindo uma pequena loja que cheirava sempre a canela e cardamomo. Morgan administrava uma oficina de reparo de motocicletas, trabalhando lado a lado com o capítulo do Arizona dos Hells Angels, uma irmandade com a qual ele havia pilotado por 15 anos. Eles não eram ricos, de forma alguma, mas a felicidade vinha facilmente para eles. Agnes cresceu cercada por tios vestidos de couro que a tratavam como realeza, levantando-a em seus ombros e chamando-a de princesa, ensinando-a a pedalar seu triciclo e formação como se ela fosse parte da matilha. Ela ria frequentemente alto, enchendo os quartos com um brilho que parecia impossível de apagar. E ela era teimosa da maneira mais cativante, determinada, ousada, inconfundivelmente filha de seus pais. Então Rebecca começou a tossir. No início não era nada. Um resfriado de inverno. Eles pensaram um pouco na secura do ar do deserto. Mas tosses se tornaram ataques. Ataques se tornaram exaustão. Testes foram realizados. E então vieram as palavras que esvaziam uma família em um instante. Câncer de pulmão estágio 4. Ela nunca havia fumado um dia em sua vida. Os médicos lhe deram 8 meses. Ela durou 6, na noite em que ela morreu. A casa estava silenciosa, exceto pelo som de suas respirações difíceis e o zumbido suave de máquinas que não ofereciam esperança. Ela segurou a mão de Morgan, sua pegada fraca, mas urgente. E ela o fez prometer uma coisa. Proteja-a. Custe o que custar. Ela vai precisar que você seja tudo para ela agora. Morgan nunca havia quebrado uma promessa para sua esposa. Ele não estava prestes a começar. Depois do funeral, o Arizona se tornou pesado demais para respirar. Cada esquina carregava uma memória. Cada cômodo o lembrava do que ele havia perdido. Seus irmãos no capítulo do Texas viram o preço e lhe ofereceram algo simples, mas salvador de vidas. Um novo começo. Uma posição ajudando a administrar os negócios legítimos do capítulo, lanchonetes, rotas de distribuição, trabalho honesto fundamentado na comunidade. Morgan aceitou. Ele empacotou suas vidas em um caminhão, prendeu Agnes no banco do passageiro e seguiu para o leste em direção a um nascer do sol que ele esperava que doesse um pouco menos. Mas a dor não desaparece. Ela apenas muda de forma. No Texas, Agnes, antes luz do sol e tênis, ficou quieta. Ela parou de pedir para amigos virem. Ela beliscava suas refeições sem entusiasmo. Ela andava com os ombros curvados para dentro, como se estivesse se preparando para algo invisível. Morgan disse a si mesmo que era normal. Uma mudança, uma perda, um ajuste. Ele acreditava que ela se adaptaria com o tempo. O que ele não sabia, o que ele não poderia ter imaginado, era que a Agnes estava travando uma batalha todos os dias na escola primária Ridgeville. Uma batalha que ela acreditava ter que enfrentar sozinha. Aqui está o que eu preciso que você entenda. Agnes não disse a seu pai porque ela não queria sobrecarregá-lo. Ela acabara de vê-lo perder sua esposa. Ela pensou que estava protegendo-o.
E se isso partir seu coração do jeito que partiu o meu quando eu ouvi esta história pela primeira vez, deixe-me pedir para você fazer algo simples. Deixe um comentário que diga: proteja Agnes, porque a próxima parte desta história mostra como uma comunidade inteira a falhou. E eu quero ver quantos de vocês se recusaram a desviar o olhar. Vamos continuar. Naquela noite, o sono se recusa a vir de Morgan. Ele senta na beira da cama de Agnes. O quarto iluminado apenas pelo brilho suave de uma luz noturna, em forma de uma pequena lua crescente. Agnes deita de costas, olhando para o teto como se as respostas pudessem estar escondidas no gesso. Ele mantém sua voz gentil, firme, mesmo que tudo dentro dele pareça um arame se apertando. Há quanto tempo? Ele pergunta. Há uma longa pausa. Tempo demais para uma criança que nunca deveria ter tido que medir o silêncio assim. Finalmente, em uma voz fina como o papel, ela diz desde a primeira semana. 5 meses. 5 meses sua filha havia sido atormentada enquanto ele fazia o café da manhã. Arrumava sua mochila, dizia a ela para ter um bom dia. 5 meses de sofrimento silencioso que ele confundiu com luto ou timidez, ou o peso persistente de uma mudança que ela nunca pediu. Por que você não me disse, minha menina? Sua voz se quebra na pergunta. Agnes vira a cabeça em direção a ele. Seus olhos brilham com lágrimas, mas ela não as deixa cair porque mamãe disse que você me protegeria, e eu não queria que você brigasse. Eu não queria que você se metesse em problemas. Eu não queria perder você também. As palavras o atingiram mais forte do que qualquer coisa que Evan Marsh pudesse entregar com os punhos. Culpa e amor colidiram, engolindo-o inteiro. Sua menininha tentando protegê-lo de sua dor, pensando que pedir ajuda poderia custar a ela o único pai que lhe restava. Ele a abraça, segurando-a com uma ternura cuidadosa e desesperada. Você nunca vai me perder, Agnes, nunca. Mas eu preciso que você me diga tudo, cada coisa. Você consegue fazer isso? Ela acena contra o peito dele e ela o faz. O que vem a seguir não é uma história, é uma confissão gravada pelo medo. Evan Marsh não apenas a intimidou, ele gerenciou seu sofrimento. Ele a chamou de menina órfã, lixo de motoqueiro, botas sujas, como se a crueldade fosse uma linguagem em que ele havia sido criado. Ele a derrubava nos corredores, arrancava livros de seus braços e uma vez derramou água em sua cadeira para que ela não tivesse outra escolha a não ser sentar em humilhação. A bandeja de almoço, aquilo não foi uma crueldade única. Era seu ato favorito. Ele esperava ela sentar, então passava com timing prático, enviando comida e dignidade espalhadas pelo chão. Agnes aprendeu a comer rapidamente em cantos escondidos, esperando que ele não a encontrasse naquele dia. Mas o que fez o sangue de Morgan gelar não foi Evan. Eram os adultos. Agnes havia dito aos professores. Ela havia dito aos monitores de almoço. Ela havia dito ao conselheiro escolar. Cada vez ela recebia as mesmas garantias batidas, clichês polidos por anos de complacência. Tente evitá-lo. Não reaja e ele vai parar. Meninos serão meninos. Cada frase e outra pedra colocada em seus pequenos ombros. Morgan sente algo dentro dele se abrir. Não raiva, algo mais profundo, mais antigo. O sentido de uma promessa tremendo sob um peso insuportável. Ele faz a pergunta que começou a se formar como uma sombra em sua mente. Por que ninguém te ajudou? Agnes hesita, então diz o nome que ela ouviu sussurrado entre adultos com uma mistura de respeito e medo. Porque o pai dele é o Sr. Marsh, Richard Marsh, membro do conselho escolar, empresário local, doador. Influência embrulhada em um aperto de mão e um talão de cheques. Morgan se recosta. As peças se encaixam com clareza nauseante. Este não é um caso de uma escola não sabendo. É um caso de uma escola decidindo não agir. Quando Agnes finalmente está dormindo, sua respiração suave e uniforme, Morgan entra no corredor e fecha a porta lá atrás dele.
Ele tira seu telefone, então outro, então outro. Pais primeiro. Professores que ele conhece de buscas e arrecadações de fundos. A imagem se aprimora com cada ligação. Evan Marsh tem 12 reclamações documentadas de alunos ao longo de 3 anos. 12 nada significativo jamais aconteceu. Uma detenção aqui, uma única suspensão que durou apenas um dia. Alguns pais pressionaram mais, mas suas preocupações foram dispensadas com falas sobre exagero ou má comunicação. Professores tentaram intervir, mas houve consequências por cruzar a família Marsh. Um foi subitamente redesignado. Outro se viu silenciosamente removido do programa de pós-escola que complementava sua renda. Uma conselheira que tentou escalar um incidente foi orientada a considerar se estava interpretando mal o comportamento de desenvolvimento normal. Richard Marsh não estava apenas no conselho. Ele era o conselho. O superintendente lhe devia favores. O diretor temia sua influência. A equipe sabia que era melhor não desafiar o filho do homem que assinava seus orçamentos de programas. Agnes não estava apenas confrontando um valentão. Ela estava confrontando um valentão protegido, blindado por um sistema que há muito havia decidido cujas crianças importavam e cujas não. E naquele momento, Morgan entende algo com perfeita clareza. Ir ao diretor não vai consertar isso. Apresentar uma queixa não vai consertar isso. Reunir-se com o conselho escolar não vai consertar isso. A podridão é mais profunda do que papelada e conversas educadas. Se ele quer justiça, justiça real, ele não pode entrar nisso sozinho. Ele vai precisar de seus irmãos. Agora, eu sei o que você pode estar imaginando. 200 Hells Angels rugindo até uma escola, punhos prontos, caos se formando. E talvez, anos atrás, isso é exatamente o que teria acontecido. Mas a irmandade a qual Morgan pertence cresceu mais sábia. Eles aprenderam que o verdadeiro poder não é medido pela destruição. É medido pela construção de algo tão inegavelmente justo que aqueles que se opõem a ele desmoronam sob suas próprias sombras. O que eles estão prestes a fazer com Ridgeville não envolverá um único soco, mas abalará aquela cidade até seus alicerces. 48 horas depois de encontrar sua filha de joelhos na cafeteria da escola, Morgan Jacks dirigiu pela longa estrada rachada que levava à lanchonete Devil's Highway Diner. Era um lugar com tinta descascando, que zumbia como um batimento cardíaco cansado, e vagas de estacionamento sempre cheias de motocicletas enfileiradas como séculos leais. Para a maioria das pessoas, parecia problema esperando para acontecer. Para Morgan, era o lar, a sede não oficial do capítulo do Texas dos Hells Angels, e o único lugar que ele sabia que podia ir quando um problema era grande demais para um homem suportar sozinho. Lá dentro, o ar cheirava a café, óleo de motor e histórias antigas. Marcus Tank Williams sentou-se em sua cabine usual, uma montanha de homem com uma barba grisalha e olhos que haviam visto tanto violência quanto milagres. 20 anos antes, Tank havia enterrado sua própria filha depois que um motorista bêbado rasgou seu mundo. Essa dor vivia por trás de seu olhar, moldando o tipo de líder que ele se tornou. Um que protegia os vulneráveis com a ferocidade de alguém que conhecia o preço da perda. Morgan se aproximou e Tank o estudou por meio segundo antes de perguntar o que havia acontecido. Morgan contou a ele tudo. A cafeteria, o bullying, a professora que ficou de lado, os meses que sua filha sofreu em silêncio e, finalmente, o nome Evan Marsh. A mandíbula de Tank se apertou, sua voz caiu em algo áspero e firme. Tem certeza de que quer trazer o clube para isso, irmão? Eu não quero, Morgan disse. Mas eu preciso. O conselho escolar está protegido. O pai do valentão comanda metade da cidade. Se eu for sozinho, eles vão enterrar isso. Eles têm enterrado isso por anos. Tank não respondeu imediatamente. Ele se recostou, ponderando as coisas do jeito que só um homem que viveu uma tragédia pode. Então ele perguntou,
O que exatamente você está pedindo? Ali, no meio de uma lanchonete cheia do murmúrio baixo de conversas e do ocasional tilintar metálico de talheres, Morgan baixou a guarda. Ele não queria punhos. Ele não queria ameaças. Ele queria algo maior, algo impossível de ignorar. Testemunhas, os Hells Angels, por toda a sua reputação, foram construídos sobre um código. Lealdade, irmandade e a proteção dos inocentes. Forasteiros entenderam mal esse código, vendo apenas couro e barulho, nunca o trabalho comunitário, os passeios de caridade, a noite passada mentorando crianças cujas vidas haviam saído do curso. Este capítulo havia mudado. Eles haviam crescido. Eles haviam amolecido nos lugares certos e endurecido nos que importavam. Morgan queria usar o que o mundo acreditava sobre eles, uma mistura de medo e respeito, não para intimidar, mas para iluminar. Se 200 de nós aparecerem naquela reunião do conselho escolar, ele disse, câmeras seguirão, repórteres farão perguntas. Tudo o que eles têm escondido não terá mais onde se esconder. Tank assentiu lentamente, compreendendo a magnitude. Você não está pedindo guerra? Não, Morgan respondeu. Estou pedindo justiça. Naquela noite, Tank convocou uma reunião de emergência. Quase 100 membros se reuniram, homens e mulheres que haviam vivido vidas duras e se reconstruído pedaço por pedaço. Morgan se pôs diante deles e contou a história de Agnes. Ele lhes contou sobre as bandejas chutadas, as provocações, os hematomas sobre os quais ninguém se importou em perguntar. Ele lhes contou sobre a professora que observou e não fez nada. Ele lhes contou sobre as 12 queixas documentadas e ignoradas por um sistema construído para proteger os poderosos em vez dos vulneráveis. E então ele falou de Rebeca, sua esposa, a promessa que ele fez a ela, a promessa que ele estava prestes a quebrar se não agisse agora. Há um momento em cada história, um único ponto onde tudo depois muda, onde a maré vira porque uma escolha é feita com absoluta convicção. Quando Morgan terminou de falar, aquele momento chegou. O voto foi unânime. 200 Hells Angels iriam pilotar para a escola primária Ridgeview, não por violência, por visibilidade, por verdade, pelo tipo de responsabilização que as instituições temem, porque exige honestidade. Mas isso não seria uma turba descendo sobre uma escola. Seria uma operação. Tank começou a atribuir papéis com a precisão de um general planejando uma emissão. 3 membros com diplomas de direito formariam uma equipe legal, reunindo e revisando cada pedaço de documentação que pudessem encontrar. Um contato de mídia contataria as estações de notícias locais, garantindo que a narrativa não pudesse ser distorcida antes que os fatos estivessem claros. Um coordenador de logística supervisionaria a demonstração, mapeando rotas, garantindo conformidade com as leis locais, prevenindo até mesmo a aparência de agressão. E um grupo seleto assumiria o trabalho mais delicado de todos, falando com outras crianças e famílias, reunindo testemunhos de qualquer outra pessoa que havia sido silenciada por medo ou influência. Isso não era raiva, isso não era retaliação, isso era estratégia. Agora, antes de prosseguirmos, quero fazer uma pausa por um momento. Se você chegou até aqui, você está investido. Você se importa com Agnes. Você quer ver Evan Marsh responsabilizado. Você quer ver a justiça alcançar os adultos que deixaram isso acontecer. Estou certo? Se estou, vá em frente e aperte o botão de inscrever, porque o que acontece em seguida, quando 200 motocicletas chegam àquela escola ao amanhecer, é algo que posso prometer que você nunca viu antes. E confie em mim, você vai querer estar aqui para isso. Vamos continuar. Morgan acordou antes do sol, muito antes de o mundo se agitar, pois pela manhã, naquela hora em que o ar parece rarefeito, quando as escolhas parecem mais pesadas, quando um homem pode ouvir os ecos de seu próprio batimento cardíaco, ele verificou Agnes primeiro. Ela ainda estava dormindo, enrolada sob seu cobertor,
alheia à tempestade que se formava em seu nome. Então ele saiu para a escuridão pálida e dirigiu em direção à área de preparação na beira da cidade, um estacionamento semi-abandonado onde os Hells Angels frequentemente se encontravam antes de longos passeios. O que ele encontrou lá o parou. 200 motocicletas alinhavam o asfalto, Cromo capturando o menor indício do amanhecer que se aproximava. Mas não foi o número que o atingiu. Eram as pessoas. Marcus Tank Williams estava na frente, largo, imóvel, carregando a gravidade silenciosa de um homem que uma vez havia perdido tudo e jurou nunca deixar outra criança cair pelas rachaduras. Ao lado dele estava Helena Stitch Rodrigues, ainda vestindo seus uniformes pediátricos sob seu colete, tendo acabado de terminar um turno noturno. E lá estava Robert Gospel Miller, um ex-pastor que havia deixado a igreja, mas nunca abandonou a ideia de que seu propósito era servir aos outros, mesmo que agora ele servisse de trás dos guidões em vez de um púlpito. E além deles, dezenas de outros homens e mulheres que o mundo exterior dispensava como foras da lei, desajustados, o tipo perigoso. No entanto, lá estavam eles reunidos antes do nascer do sol, não para um comício, não para intimidação, mas para uma menina de 7 anos cujo nome a maioria deles só havia aprendido na noite anterior. Pessoas que haviam sobrevivido a vidas difíceis, mas não permitiram que essas vidas endurecessem seus corações. Isso é o que o mundo nunca vê. Eles veem o couro, as tatuagens, os motores que soam como tempestades nascendo. Eles não veem a enfermeira que trabalha em turnos duplos para pagar a quimioterapia de sua mãe. Eles não veem o ex-pastor que ainda reza em voz baixa por estranhos que ele encontra na estrada. Eles não veem os pais e mães que cometeram erros, pagaram por eles, e agora escolhem todos os dias ficar entre os inocentes e a escuridão. 200 seres humanos falhos, cada um decidindo nesta manhã ser um escudo para uma criança que eles nunca haviam conhecido. Exatamente às 6 Tank levantou a mão. 200 motores rugiram para a vida. O som rolou pela terra aberta como um trovão preso em uma gaiola de metal. Chacoalhou janelas a milhas de distância. Vibrou através dos ossos das pessoas que o ouviram. Cães latiram. Luzes acenderam nas casas do bairro. A formação saiu em fileiras disciplinadas. Apertado, suave, praticado de anos de pilotar juntos. Morgan pilotou ao lado de Tank na frente. Os dois liderando um rio de cromo e couro se estendendo por meia milha atrás deles. Pessoas emergiram de lanchonetes, postos de gasolina e varandas da frente, enquanto a procissão se movia pela cidade. Alguns acenaram, outros simplesmente olharam, telefones erguidos para gravar o local. Alguns pareciam inquietos, incapazes de reconciliar o espetáculo intimidante com o propósito silencioso por trás dele. Mas a maioria sensos estava acontecendo, algo que não era sobre medo, mas sobre resolução. Às 6h45, a procissão chegou à escola primária Ridgeview, e eles não a cercaram. Eles não bloquearam as entradas. Eles estacionaram um por um no estacionamento de transbordo do outro lado da rua. Motores morreram até que apenas o silêncio permaneceu. 200 motoqueiros ficaram ali, não se movendo, não gritando, simplesmente presentes de pé, esperando, observando. Dentro da escola, o pânico explodiu instantaneamente. A diretora Sandra Walsh olhou pela janela de seu escritório, viu o mar de motocicletas e ficou pálida. Ela tateou pelo telefone e chamou a polícia. Há uma gangue lá fora, ela soltou. Centenas deles. Eu preciso de oficiais aqui agora. 4 viaturas chegaram em minutos, luzes piscando ao amanhecer. O xerife Raymond Tucker saiu, a mão repousando perto de seu cinto, olhos absorvendo a cena com uma mistura de suspeita e curiosidade. Ele esperava um confronto. Em vez disso, ele encontrou ordem. Silêncio. Nenhuma arma visível. Nenhuma única lei sendo quebrada. Tank caminhou para a frente lentamente,
mãos claramente mostradas. Xerife Tucker, ele disse, voz profunda, mas calma. Meu nome é Marcus Williams. Estamos aqui para comparecer à reunião de emergência do Conselho Escolar esta tarde. Até então, estaremos esperando aqui pacificamente para garantir a segurança das crianças enquanto elas chegam, particularmente uma criança. Agnes Jacks. O xerife o estudou. Você está planejando causar problemas? Não, senhor, Tank respondeu. Mas estamos planejando jogar luz sobre o problema que já está aqui. O xerife Tucker ainda não sabia, mas aquela luz estava prestes a queimar mais forte do que qualquer um esperava. Enquanto 200 motoqueiros mantinham vigia silenciosa, 3 Hells Angels com diplomas de direito já estavam dentro do escritório de registros do condado, puxando documentos que a escola esperava que ninguém jamais visse. E o que eles encontraram transformaria isso de uma queixa de bullying em um escândalo completo. Mas isso vem depois. Primeiro, precisamos falar sobre o que aconteceu quando Agnes chegou à escola. Agnes acordou para um silêncio tão incomum que por um momento ela pensou que havia dormido demais. A maioria das manhãs começava com o suave ronco da motocicleta de seu pai se afastando da casa, o som sumindo na distância enquanto ele ia para a lanchonete. Mas hoje, a casa estava quieta. Ela entrou de mansinho na cozinha e encontrou Morgan já vestido, apoiado no balcão como se estivesse esperando por ela. Papai, você não vai trabalhar. Hoje não, minha menina, ele disse gentilmente. Hoje eu estou te levando para a escola eu mesmo. Foi uma frase pequena, mas ela aterrissou com um peso que ela ainda não entendia. Por meses, ela havia se acostumado a passar as manhãs com um pavor pesando sobre seu peito. Hoje, aquele pavor afrouxou seu aperto. O queixo de seu pai estava cerrado, sua postura firme. Seus olhos, cansados, sim, mas vigilantes, mantinham uma certeza que ela não via desde antes de sua mãe morrer. Na viagem, Agnes segurou sua mochila firmemente contra o peito. Ela ainda não sabia o que estava acontecendo, mas podia sentir. Algo havia mudado quando eles viraram a esquina em direção à escola primária Ridgeville. Ela os viu. As motocicletas, as fileiras de coletes de couro, as silhuetas inconfundíveis de pilotos de pé como uma parede silenciosa de proteção. Papai, é aquilo, Morgan assentiu. Aqueles são meus irmãos, querida. E minhas irmãs. Elas estão aqui para garantir que você esteja segura. Quando eles estacionaram, Morgan pegou a mão dela e a levou em direção às portas da frente. E então algo aconteceu que se gravaria em sua memória pelo resto de sua vida. Enquanto ela passava por cada motoqueiro, eles se endireitavam, não com intimidação, mas com honra. Alguns assentiram em respeito silencioso. Outros pressionaram uma mão ao coração. Helena Stitch. Rodrigues deu um passo à frente, ajoelhou-se para ficar no nível dos olhos de Agnes e sorriu gentilmente. Você deve ser Agnes, ela disse. Eu sou Stitch, eu sou enfermeira e quero que você saiba algo. Você é corajosa. O que você tem passado quebraria a maioria dos adultos, mas você ainda está de pé. Isso faz de você uma de nós. Ela colocou um pequeno broche na mão de Agnes. Um anjo da guarda com pequenas asas quentes da palma de Stitch. Use isso hoje. E sempre que você estiver com medo, lembre-se que você tem 200 pessoas aqui fora que te apoiam. Agnes o prendeu ao seu suéter. E quando ela entrou na escola, seus ombros não estavam mais curvados para dentro. Pela primeira vez em meses, ela não se sentiu sozinha. Em minutos, sussurros se espalharam pelos corredores. Professores espiaram pelas persianas. Alunos trocaram olhares arregalados. Por 5 longos meses, Agnes havia sido invisível, exceto para aqueles que a ouviram. Agora ela era inconfundivelmente vista. E nessa visibilidade, algo mais aconteceu. Outras crianças começaram a se apresentar. No segundo período, 3 alunos a abordaram cuidadosamente. É verdade? Um sussurrou. Todos aqueles motoqueiros, eles estão aqui por você. Eles estão aqui para quem precisar deles. Agnes disse, repetindo as palavras de seu pai.
Na hora do almoço, mais 6 crianças vieram até ela. Elas também tinham histórias. Evan Marsh havia atormentado meia dúzia de crianças. E ele não estava sozinho. Ridgeville tinha uma cultura de crueldade que prosperava em silêncio, protegida por adultos que escolheram a conveniência em vez da coragem. Vamos parar e falar sobre Evan Marsh, porque entender um vilão significa entender o solo de onde ele cresceu. Evan não nasceu cruel. Ele foi ensinado. Ele veio de um lar onde a influência reescrevia as consequências. Seu pai sentava no conselho escolar. Sua mãe presidia a PDA. Doações o protegiam. Ligações telefônicas apagavam reclamações. Professores que o desafiaram se viram redesignados ou repreendidos. Evan aprendeu cedo e completamente que as regras eram para outras pessoas. E então havia a senhora Linda Dorsey, a professora que observou a humilhação de Agnes e escolheu a quietude. Anos antes, ela havia tentado relatar um incidente relacionado a Marsh. 2 semanas depois, ela foi despojada de sua sala de aula e redesignada para o serviço de cafeteria. A mensagem era clara. Proteger crianças tinha um preço. O medo dela não desculpa seu fracasso. Uma criança sofreu na frente dela e ela desviou o olhar. Mas a história dela prova algo crucial. Este não era um mau ator. Este era um sistema construído para punir os corajosos e proteger os poderosos. E esse sistema estava prestes a colidir com 200 pessoas que não podiam ser intimidadas. Pessoas que não tinham nada a perder e todas as razões para exigir a verdade. Enquanto os motoqueiros estavam em formação silenciosa do lado de fora da escola primária Ridgeville, seus motores silenciosos, mas sua presença inconfundível, outra operação se desenrolava nos bastidores. Uma muito menos visível, mas muito mais devastadora. 3 membros dos Hells Angels, cada um com um diploma de direito e anos de experiência em tribunal, haviam passado o dia vasculhando registros públicos no escritório do condado. Eles não estavam procurando por rumores ou boatos. Eles estavam caçando padrões por omissões, por impressões digitais de negligência institucional. Às 2h daquela tarde, eles retornaram ao estacionamento de transbordo, onde Tank e Morgan esperavam. Suas expressões disseram tudo antes que uma única palavra fosse dita. O que eles encontraram era maior, muito maior do que uma única criança sendo atormentada por um valentão protegido. Richard Marsh não havia apenas protegido seu filho. Ele vinha usando sua posição no conselho escolar como uma espécie de fortaleza silenciosa, protegendo os filhos de doadores e famílias influentes, enquanto deixava os vulneráveis completamente expostos. 14 relatórios de incidentes separados envolvendo filhos de grandes benfeitores foram sumariamente arquivados. 2 professoras que tentaram relatar esses incidentes foram silenciosamente demitidas sob a bandeira vaga de problemas de desempenho. E talvez o mais condenatório de tudo, um padrão claro emergiu nos registros digitais. Reclamações desaparecendo, seladas, sem notas adequadas ou simplesmente deletadas por completo. Isso não era negligência, era orquestração. O sistema não estava meramente falhando com as crianças. Ele havia sido projetado para falhar com elas. Para Morgan, a revelação parecia a terra se movendo sob ele. Agnes não foi a primeira. Ela não foi a única. Ela foi simplesmente aquela cujo sofrimento colidiu com um pai que se recusou a aceitar o silêncio como resposta. E agora, armados com evidências em vez de raiva, os Hells Angels tinham a alavancagem de que precisavam para expor uma década de danos enterrados. Às 3 horas, a história havia começado a se espalhar além do pátio da escola. 3 estações de notícias locais chegaram, câmeras e microfones prontos, atraídas pela visão extraordinária. 200 motoqueiros de pé pacificamente do lado de fora de uma escola primária. Para alguns parecia um impasse, para outros um mistério, mas para as pessoas reunidas ali, era o começo da verdade vindo à tona. Carol Inquest Torres,
A ligação de mídia do capítulo e uma ex-jornalista deu um passo à frente antes que qualquer narrativa pudesse ser distorcida em sensacionalismo. Ela não fez pose. Ela não entregou ameaças. Em vez disso, ela entregou aos repórteres um pacote meticulosamente organizado. Dentro estavam os fatos, reclamações documentadas, os arquivos selados, as declarações de professores silenciados e os relatos coletados de crianças que haviam tido muito medo de falar até agora. Carol conhecia a natureza dos ciclos de notícias. A indignação queima brilhante e rápida, mas a documentação fria, clara, inegável, perdura. Força acerto de contas. Reescreve narrativas. Quando o noticiário das 5 às 0 foi ao ar, as manchetes haviam mudado. Não era mais sobre uma gangue de motoqueiros se reunindo do lado de fora de uma escola. Era sobre uma investigação popular que havia exposto quase uma década de bullying sistêmico, acobertamentos e abusos de poder na escola primária Ridgeville. As câmeras mostraram coletes de couro, sim, mas também mostraram pastas de evidências, declarações de pais e os rostos de crianças que finalmente se sentiram vistas. Antes de avançarmos, deixe-me perguntar algo. Quantos adultos você acha que testemunharam a crueldade em Ridgeville, o bullying, as demissões, a forma como o poder se isolou e escolheu o silêncio? Quantos de nós em nossas próprias vidas desviam o olhar porque falar parece arriscado? Se você já permaneceu em silêncio quando sabia que algo estava errado, diga-o nos comentários. É preciso coragem para admitir isso, mas é preciso ainda mais coragem para escolher diferente na próxima vez. Agora, com evidências em mãos e o público observando, é hora de ver o que aconteceu quando o conselho escolar foi forçado a encarar a verdade. Às 6 horas daquela noite, a pequena sala do conselho escolar de Ridgeville, destinada a assentar 50 pessoas, parecia o olho de uma tempestade que se aproximava. 300 pessoas se empurraram para os corredores, encheram as portas, se espalharam pela calçada. Pais, professores, alunos, repórteres e 200 Hells Angels de pé ombro a ombro, em suas camisas limpas, botas polidas e coletes de couro. Eles não vieram para intimidar. Eles vieram para testemunhar, para falar, para garantir que a verdade não pudesse mais ser enterrada sob papelada e influência. Richard Marsh sentou-se no centro da mesa do conselho, mandíbula firmemente cerrada, nós dos dedos pálidos onde suas mãos agarravam a borda. Ele esperava a raiva, talvez alguns pais levantando a voz, talvez algumas perguntas desconfortáveis. Ele não esperava uma comunidade se erguendo em uníssono. Ele não esperava 200 motoqueiros de pé silenciosamente em apoio às crianças. Seu sistema havia falhado. Os membros do conselho trocaram olhares inquietos, sua confiança diminuindo a cada minuto. A reunião abriu com linguagem processual, preocupações da comunidade, protocolos de segurança, eventos recentes, mas o ar na sala pulsava com algo muito mais humano, muito mais urgente. E então os testemunhos começaram. Uma mãe se levantou primeiro. Sua voz falhou enquanto ela descrevia como seu filho havia sido empurrado para dentro de armários por meses, como ela havia arquivado relatórios que misteriosamente desapareceram, como ela havia sido instruída a dar tempo. Outro pai seguiu, e outro. Anos de satisfeitos ignorados para dentro da sala como água, inundando uma barragem quebrada. Havia lágrimas, mãos trêmulas, a respiração ofegante de pessoas que haviam carregado a dor de seus filhos em silêncio. Então vieram os alunos. Um menino de 12 anos chamado Marcos subiu ao microfone, óculos reparados com fita adesiva, depois que Evan Marsh os partiu ao meio. Ele disse ao conselho como Evan o havia chamado de insultos, como o conselheiro havia sugerido que ele considerasse se estava fazendo algo para provocá-lo. Sua voz vacilou, mas ele não recuou.
A sala prendeu a respiração por ele. Em seguida vieram 2 ex-professores convidados pela equipe legal dos Hells Angels. Eles testemunharam coisas que o distrito esperava que nunca ressurgissem: pressão para modificar notas para os filhos de doadores, avisos para não disciplinar certos alunos, demissões súbitas depois que se recusaram a cooperar. Suas palavras eram firmes, mas pesadas, do tipo que deixam uma marca. E então Morgan Jack se levantou. Ele se levantou sem teatralidade, sem levantar a voz, mas a sala silenciou, como se cada pessoa ali soubesse que algo essencial estava prestes a ser dito. Minha esposa me fez prometer proteger nossa filha, Morgan começou. Eu pensei que isso significava mantê-la alimentada, mantê-la com um teto sobre a cabeça, ensiná-la o certo do errado. Eu não percebi que significaria lutar contra um sistema inteiro que havia decidido que ela não valia a pena proteger. Ele pausou, deixando a verdade se assentar como poeira pela sala. Minha filha passou 5 meses comendo seu almoço do chão porque um menino 3 anos mais velho que ela achou engraçado. E os adultos que deveriam protegê-la, a professora, o conselheiro, o diretor, este conselho, vocês olharam para o outro lado. Alguns de vocês estão zangados por estarmos aqui. Vocês acham que isso é intimidação. Mas deixe-me dizer algo. Intimidação é o que minha filha de 7 anos sentiu todas as manhãs ao entrar na sua escola. Não estamos aqui para intimidar. Estamos aqui para dizer que isso para. Hoje à noite. Quando ele terminou, o silêncio era tão completo que parecia físico. Richard Marsh inclinou-se para seu microfone. Seu tom era gélido, controlado. Sr. Jacks, ele disse, eu entendo que você está chateado, mas trazer uma gangue de motociclistas para uma reunião do conselho escolar dificilmente é a maneira apropriada de abordar preocupações. Se você tivesse seguido os canais apropriados, pense cortado em voz calma, mas inabalável. Nós temos documentação de 12 crianças seguindo os canais apropriados com seu filho, Sr. Marsh. Todas as vezes, esses canais levaram a lugar nenhum. Eu me pergunto por quê. O silêncio que se seguiu não foi confusão. Foi reconhecimento. Foi o momento em que uma comunidade percebeu que a verdade finalmente havia sido dita em voz alta. O que aconteceu em seguida mudaria Ridgeville para sempre. Mas a verdadeira mudança não começou naquela sala de reuniões. Começou nas horas que se seguiram quando as notícias se espalharam além dos limites da cidade. Quando oficiais estaduais começaram a fazer ligações e quando 3 membros do conselho anunciaram silenciosamente que estavam se afastando para passar mais tempo com a família, os dominós haviam começado a cair e Morgan Jacks estava prestes a ver a promessa que fez a sua esposa finalmente criar raízes. Nas próximas 72 horas, Ridgeville se viu lançado em um acerto de contas que ninguém no distrito havia imaginado possível. Uma história que começou com uma única criança humilhada, agora se desenrolava em telas de televisão, feeds de notícias e conversas à mesa de jantar em todo o país. As imagens de 200 motoqueiros ficcionalmente retratados aqui, como membros de uma irmandade de motociclistas reformada de pé, silenciosamente do lado de fora de uma escola primária, se espalharam com velocidade assombrosa. Pessoas que nunca haviam ouvido falar de Ridgeville antes assistiram à cena em descrença. Não um protesto alimentado pela raiva, não um confronto marcado por ameaças, mas uma posição pacífica tomada em nome de uma menina de 7 anos que havia escorregado pelas rachaduras do próprio sistema, destinado a protegê-la. O país reagiu. O estereótipo de motoqueiros como inerentemente perigosos colidiu com imagens de homens e mulheres adultos ajoelhados para dar um broche de anjo da guarda a uma criança assustada. Narrativas se abriram, suposições se estilhaçaram, e junto com essa mudança, a confiança do público no sistema escolar Ridgeville desmoronou. A documentação meticulosamente organizada entregue aos repórteres, reclamações seladas, registros apagados,
testemunhos que foram ignorados por anos, pintou um quadro de corrupção tão sistemática que era impossível descartar. A justiça, lenta a princípio, começou a ganhar impulso. Em horas, funcionários da educação estadual anunciaram uma investigação formal. O conselho escolar se apressou, convocando uma sessão fechada de emergência. Embora por trás daquelas portas fechadas, o pânico superava a estratégia. Richard Marsh, o homem no centro de tudo, contratou uma empresa de gestão de crise em uma tentativa frenética de salvar sua reputação. Mas a mudança apenas aprofundou a suspeita pública. Um homem confiante em sua inocência busca a verdade. Um homem com medo de exposição contrata consultores. Na sexta-feira, exatamente uma semana depois que Morgan Jacks havia entrado naquela cafeteria e visto sua filha ajoelhada no chão, as consequências começaram a tomar forma. A senhora Linda Dorsey, a supervisora da cafeteria que ficou e assistiu a múltiplos incidentes sem intervir, foi demitida. A documentação revelou que ela havia testemunhado pelo menos 3 episódios separados envolvendo Evan Marsh e falhou em agir ou relatar qualquer um deles. O superintendente Gerald Hobbs renunciou abruptamente, citando razões pessoais, embora uma auditoria logo descobriu que ele havia aprovado conscientemente o selamento de 7 arquivos de reclamações envolvendo filhos de doadores. 3 membros do conselho escolar, incluindo o próprio Richard Marsh, renunciaram para evitar investigações formais de ética. E pela primeira vez em sua jovem vida, Evan Marsh enfrentou responsabilidade real. Ele foi suspenso indefinidamente, matriculado em aconselhamento obrigatório e impedido de áreas não supervisionadas e atividades extracurriculares. Perceba algo importante. Nenhuma dessas consequências veio da violência. Nenhuma veio de intimidação ou ameaças. Elas vieram da verdade, documentada, organizada e apresentada de uma forma que ninguém poderia ignorar. A irmandade de motociclistas nesta história ficcional não havia tocado em ninguém. Eles não haviam encurralado ou coagido. Eles simplesmente se recusaram a deixar a escuridão permanecer escondida. Mas a justiça não era o fim. Era apenas o começo. No fim de semana seguinte, os motoqueiros retornaram à escola primária Ridgeview, não para protestar, não para pressionar, mas para retribuir. Eles trouxeram um cheque de 42 mil, arrecadados de capítulos fictícios por todo o Texas. Era dinheiro destinado não a apagar o passado, mas a reconstruir algo melhor para as crianças ainda vivendo em sua sombra. Os fundos cobriram café da manhã e almoço gratuitos para cada aluno pelo resto do ano letivo. Eles pagaram por novos assentos na cafeteria, iluminação brilhante e reparos que haviam sido negligenciados por anos. E talvez o mais importante, eles financiaram o desenvolvimento de um programa abrangente anti-bullying, criado com a ajuda de psicólogos infantis. Mas o trabalho deles foi ainda mais longe. Eles estabeleceram a Vigilância dos Anjos, uma iniciativa voluntária na qual membros verificados se revezavam supervisionando as chegadas matinais e as saídas vespertinas. Sua presença se tornou um impedimento silencioso, mas poderoso, visível o suficiente para inspirar confiança, firme o suficiente para tranquilizar crianças que haviam aprendido a não confiar nos adultos ao seu redor. A transformação foi profunda. Uma semana antes, Ridgeview havia sido definida por segredo, medo e silêncio. Agora começou a zumbir com algo inteiramente diferente. Responsabilização, proteção, um senso de comunidade há muito esperado. E aqui está a parte que vale a pena demorar. Lembra-se quando esta história começou? A expectativa que ela desafiou? Muitos assumiram que se 200 motoqueiros aparecessem em uma escola, o caos se seguiria. Violência, intimidação, os piores estereótipos se desenrolando de forma previsível. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez de destruição, eles escolheram a restauração. Em vez de retaliação, eles escolheram a responsabilidade.
Eles chegaram prontos para lutar por uma criança, mas descobriram que a arma mais forte que tinham era sua capacidade de construir, de apoiar, de iluminar onde outros haviam puxado cortinas. Esta história não se desenrolou da maneira que qualquer um previu. E é precisamente por isso que importa. Qualquer um pode quebrar algo. Qualquer um pode fazer barulho, levantar os punhos ou deixar danos para trás. Mas é preciso força real para reconstruir o que outros negligenciaram. É preciso coragem para ficar em público, para expor a verdade, para insistir que as crianças merecem segurança, dignidade e a atenção dos adultos encarregados de seu cuidado. E quando 200 pessoas fizeram essa escolha, Ridgeville mudou, suas crianças mudaram. E talvez de alguma forma, pequena, mas significativa, o mundo mais amplo, assistindo, mudou também. Porque se eles pudessem fazer isso, se pessoas rotuladas como párias, rebeldes ou encrenqueiros pudessem ser protetores em vez disso, então a pergunta se torna algo pessoal. Se eles pudessem escolher a cura em vez da vingança, o que eu poderia fazer? O que você poderia fazer? 2 semanas após o confronto que abalou Ridgeville até seu cerne, Agnes retornou à escola. Não como a criança assustada e encolhida que uma vez deslizava pelos corredores como uma sombra, mas como alguém que finalmente entendeu o que significava ser protegida. A cura não havia apagado o que aconteceu, mas havia suavizado as bordas de seu medo. Ela caminhou pelas portas da frente da escola primária Ridgeville com seu pai ao lado dela. O broche de anjo da guarda ainda preso ao seu suéter. Suas asas pegaram a luz da manhã, pequeno mas inconfundivelmente presente, um símbolo não de desafio, mas de pertencimento. A mudança foi imediata. Crianças que antes passavam por ela sem notar agora acenavam. Uma menina de sua turma ofereceu-lhe um sorriso tímido. Até mesmo uma professora com quem ela nunca havia falado antes parou e se agachou ao seu nível, perguntando: "Como você está hoje, querida?" Pela primeira vez em meses, Agnes não sentiu a necessidade de olhar para o chão. Ela levantou a cabeça e respondeu suavemente: "Estou bem." E ela não estava intocada, mas apoiada, e isso fez toda a diferença. Quando a hora do almoço chegou, ela fez algo que teria parecido impossível apenas semanas antes. Ela entrou na cafeteria e escolheu uma mesa perto do centro da sala. Não o canto perto da saída de emergência onde ela havia se escondido, tentando se tornar invisível. Hoje, ela sentou onde qualquer um podia vê-la, onde todos podiam vê-la. Ela abriu seu almoço lentamente, sem pressa, sem se preparar para um chute ou uma risada cruel. 3 alunos se aproximaram. Uma menina, 2 meninos. Eles não pareciam nervosos desta vez. Eles pareciam esperançosos. "Podemos sentar com você?" um perguntou. Agnes assentiu. Ela não precisou forçar um sorriso. Veio naturalmente um florescer silencioso de calor em seu peito. Enquanto eles comiam, a conversa era simples, gentil, nada extraordinário. Mas para Agnes, parecia monumental. Isso não era pena, não era simpatia. Era conexão, conexão humana real. O tipo de que ela havia sido privada por meses. E enquanto ela os ouvia falar sobre lição de casa e animais de estimação e planos de fim de semana, algo se soltou dentro dela. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu criança novamente. A cura raramente se anuncia com alarde. Acontece em pequenas mudanças. Na forma como os ombros começam a relaxar. Na forma como a respiração parece menos apertada. Na forma como uma criança escolhe um assento no meio de uma sala em vez de se esconder nas sombras. A cura de Agnes começou naquele dia, um momento de cada vez. Naquela noite, depois do jantar, pratos foram lavados e o sol havia começado a derreter no horizonte. Morgan e Agnes se acomodaram em seu balanço da varanda. O céu do Texas estava estreito com cores tão vívidas que quase pareciam pintadas. Laranja profundo, rosa empoeirado
e um roxo desbotado que sinalizava a lenta aproximação da noite. Em algum lugar distante, um motor de motocicleta roncou fraco, familiar, reconfortante. Agnes se inclinou contra o lado de seu pai, balançando gentilmente. Por um tempo, nenhum dos dois falou. O silêncio entre eles não era pesado ou tenso. Era pacífico, algo que ambos precisavam mais do que sabiam. Então Agnes disse suavemente: Papai, sim, minha menina. Estamos seguros aqui agora? Morgan envolveu um braço em torno dela e a segurou perto. Aquela simples pergunta carregava cada grama de medo, exaustão e anseio que ela havia carregado em silêncio por meses. Ele sentiu isso se assentar nele como uma pedra. Ele pensou em tudo o que havia acontecido. O pânico, a raiva que ele teve que engolir, a comunidade que se levantou ao lado dele. O momento em que a verdade finalmente rompeu anos de negligência. Ele pensou em 200 pessoas em pé no frio por uma criança que eles nunca haviam conhecido. Simplesmente porque não fazer nada não era mais uma opção. Estamos seguros, ele disse gentilmente. Ninguém vai te machucar de novo. Não enquanto eu estiver vivo. Não enquanto meus irmãos e irmãs pilotarem comigo. Agnes deixou sua cabeça repousar completamente em seu lado, confiando nele de uma forma que ela havia tido muito medo de confiar em alguém por tempo demais. Por um momento, Morgan pensou que a noite poderia terminar nessa nota. Uma proximidade tranquila, uma respiração compartilhada entre pai e filha. Mas então ela falou novamente, ainda mais quieta do que antes. Sinto falta da mamãe. A palavra o atingiu em um lugar além da linguagem. O luto, afinal, nunca realmente vai embora. Ele simplesmente encontra maneiras mais silenciosas de sentar ao seu lado. Sua garganta apertou, sua voz quase falhando enquanto ele respondia. Eu também, minha menina. Todos os dias, Agnes levantou seu olhar em direção às estrelas emergentes. Você acha que ela viu o que aconteceu? Morgan seguiu os olhos dela para o céu. As primeiras estrelas cintilaram através da luz que se desvanecia, distantes e firmes. Ele deu um longo suspiro, deixando-o preenchê-lo. Eu acho, ele começou, sua voz carregada de emoção. Eu acho que ela sempre soube que você tinha um exército. Ela só não sabia que ele estaria vestindo couro. Agnes se apertou mais, um suspiro suave e satisfeito escapando dela. Ela não perguntou mais nada. Ela não precisava. O balanço continuou seu lento e rítmico ranger, movendo-se para frente e para trás, como o batimento cardíaco de um lar finalmente curando. E pela primeira vez desde a morte de Rebecca, Morgan sentiu uma sensação de paz se assentar sobre eles. Frágil, mas real. Sua filha estava segura. Ela foi vista. Ela estava cercada por pessoas que não a permitiriam desaparecer no silêncio novamente. Naquele momento, sob um céu salpicado de estrelas, Agnes Jacks, antes uma criança tremendo sobre uma bandeja de almoço espalhada, finalmente se sentiu protegida o suficiente para simplesmente ser uma criança novamente. Um ano se passou e a escola primária Ridgeview não era mais a escola que um dia havia sido. Os corredores pareciam mais leves, não porque as crianças haviam esquecido o que aconteceu, mas porque os adultos encarregados finalmente entenderam sua responsabilidade e a cumpriram. Relatos de bullying caíram 78%, não devido ao silêncio ou medo, mas porque as reclamações foram levadas a sério, investigadas minuciosamente e abordadas com consequências reais. Pela primeira vez em anos, os alunos se sentiram seguros para levantar suas vozes. E quando o fizeram, alguém finalmente ouviu. O programa Vigilância dos Anjos, nascido de um momento de crise, tornou-se algo muito maior do que qualquer um esperava. Seu grupo rotativo de voluntários verificados tornou-se uma presença diária, uma tranquilidade para crianças que uma vez entravam na escola com pavor. Outros distritos do Texas notaram. Logo, 3 deles começaram a estudar o modelo de Ridgeview
esperando replicar a mudança súbita e dramática na cultura escolar. A transformação de Ridgeview tornou-se um farol silencioso, prova de que a ação comunitária poderia realizar o que a burocracia havia repetidamente falhado em fazer. Quanto às pessoas no coração da tempestade, seus caminhos divergiram. Após aconselhamento intensivo e uma transferência para uma escola particular menor, Evan Marsh começou a confrontar as consequências das quais ele havia sido protegido por toda a sua vida. Aos 15, ele escreveu uma carta espontânea para Agnes. Não foi eloquente, mas foi sincero. Um pedido de desculpas moldado não pela influência de seus pais, mas pelo peso da responsabilidade que ele finalmente sentiu. Richard Marsh, despojado de sua posição e sua reputação, vendeu seu negócio e mudou-se para fora do estado. Ele nunca mais ocupou um cargo público. Sua partida foi silenciosa, quase invisível, mas Ridgeview sentiu a ausência de sua sombra imediatamente. Professores começaram a ensinar sem medo. Administradores começaram a fazer cumprir as regras sem verificar as listas de doadores primeiro. A senhora Dorsey encontrou emprego em uma empresa privada. Se ela levou adiante a lição de seu silêncio, ninguém poderia dizer. Algumas feridas são invisíveis e algumas transformações são privadas. Mas em Ridgeview, seu nome se tornou um lembrete do que acontece quando o medo vence a coragem. E Morgan Jacks, que uma vez entrou em uma cafeteria e viu sua filha de joelhos, continuou administrando lanchonetes com seu capítulo. Mas na primeira segunda-feira de cada mês, sem falta, ele dirigia até a escola primária Ridgeview, assinava na recepção e sentava de pernas cruzadas entre os alunos do primeiro ano para lhes ler histórias. Ele nunca perdeu um mês, nem uma vez. Alguns dos alunos o conheciam como o homem com o colete de couro e a voz suave. Outros o conheciam simplesmente como o Sr. Jacks, o cara da leitura. Para Morgan, não era dever. Era uma promessa, uma que ele havia feito muito antes de a cidade descobrir quem ele era. E Agnes. Ela fez 9 anos. Seu mundo havia se expandido novamente, desta vez de todas as maneiras certas. Ela jogou softball, rindo quando errava uma pegada, torcendo quando outra pessoa fazia uma. Ela tinha 3 melhores amigas que enchiam seus dias com piadas, segredos sussurrados e o tipo de alegria descomplicada que uma vez parecia inatingível. Ela guardava o broche de anjo da guarda em uma caixinha em sua cômoda e o usava em dias especiais, dia da foto, seu aniversário, o primeiro dia de aula, quando ela queria se sentir perto das pessoas que a apoiaram. Uma tarde, um novo aluno chegou, um menino tímido de Oklahoma, que sentava sozinho no almoço, ombros curvados do jeito que os dela uma vez estiveram. Agnes o avistou instantaneamente. Ela se aproximou, colocou sua bandeja ao lado dele e disse em uma voz gentil que continha mais compreensão do que a maioria dos adultos poderia reunir. Eu sou Agnes. Quer sentar conosco? Pode ser assustador aqui no começo, mas você não está sozinho. O menino hesitou, então assentiu. E assim, o ciclo virou. Dor transformada em proteção, medo em bondade, silêncio em acolhimento. Naquele pequeno momento, Agnes se tornou o que ela mais precisou uma vez. O menino disse sim. No final, depois que todo o barulho se acalmou, depois que as manchetes desapareceram e Ridgeview retornou ao ritmo dos dias comuns, restava uma última pergunta. Aquela que toda a história deve eventualmente perguntar. O que tudo isso significa? Porque esta não era apenas a história de um pai e sua filha. Não era apenas sobre a corrupção sendo exposta ou uma comunidade se erguendo para confrontar suas próprias falhas. Não. Abaixo de cada momento, abaixo de cada decisão que Morgan Jacks tomou, vivia uma verdade mais profunda sobre coragem, sobre responsabilidade e sobre o custo do silêncio. Aqui está o que eu quero que você tire desta história. Morgan poderia ter feito exatamente o que o mundo esperava que ele fizesse. Ele poderia ter invadido aquela cafeteria
punhos cerrados, garganta rugindo de fúria. Ele poderia ter confrontado o menino, ameaçado a professora, exigido respostas do diretor. Ele poderia ter deixado a raiva ser sua arma, e ninguém que conhecesse sua dor o teria culpado por isso. Mas o que isso teria mudado? Ele teria sido preso. Agnes teria sido ainda mais traumatizada. A escola o teria dispensado como mais um motoqueiro violento, não um pai enlutado lutando por justiça. E o sistema que a falhou teria permanecido intacto, intocado e incontestado. Em vez disso, ele fez uma escolha diferente, uma escolha mais difícil. Ele reuniu seus irmãos, não para intimidar, mas para testemunhar. Ele reuniu evidências, não desculpas. Ele trouxe câmeras, não pés de cabra. Ele expôs mentiras com a verdade, não com o medo. Ele pegou um sistema construído para proteger os poderosos e virou suas próprias regras para dentro, forçando-o a examinar o que havia permitido, o que havia possibilitado, o que havia ignorado. E ao fazer isso, ele não apenas protegeu sua filha. Ele protegeu cada criança a quem foi dito para simplesmente ignorar. Cada pai que havia sido dispensado, cada professor que havia sido pressionado ao silêncio. Esse é o verdadeiro poder aqui. Não as motocicletas, não o couro, não a imagem que o mundo havia atribuído a homens como ele. O verdadeiro poder foi a disposição de arrastar a injustiça para os e recusar-se a deixá-la esconder-se novamente. A coragem de permanecer na verdade mesmo quando isso significava ser mal interpretado. A força para lutar gentilmente alto, implacavelmente, sem dar um único soco. A história de Agnes terminou bem por uma razão. Alguém se levantou. Alguém disse basta. Alguém estava disposto a ficar desconfortável, disposto a ser julgado, disposto a ser falado e duvidado e criticado. Além disso, uma menina de 7 anos nunca mais se agacharia em um chão frio de cafeteria, pegando seu almoço dos azulejos enquanto adultos fingiam não ver. E aqui está a parte que deve ficar com você muito depois que esta história terminar. Há Agnes por toda parte. Crianças em sua vizinhança, crianças em sua igreja, crianças em sua família estendida, crianças que entram na escola todas as manhãs, carregando medos que nunca falam em voz alta, crianças convencidas de que ninguém acreditará nelas, que ninguém ajudará, que ninguém se importa o suficiente para intervir em seu nome. Elas são mais quietas que Agnes, ou mais barulhentas ou melhores em esconder sua dor. Mas elas existem em cada cidade, cada sala de aula, cada comunidade. E a verdade é, você não precisa de 200 motocicletas para mudar a história delas. Você não precisa de jaquetas de couro ou motores rugindo, ou uma irmandade de pé atrás de você. Você só precisa prestar atenção para ouvir quando uma criança hesita antes de falar, para notar quando alguém encolhe dia a dia, para fazer as perguntas desconfortáveis, para acreditar nelas na primeira vez que elas dizem que algo está errado, para se importar o suficiente para intervir, mesmo que sua voz trema, mesmo que outros revirem os olhos, mesmo que agir te torne o difícil, porque é assim que o mundo muda. Não com grandes gestos ou momentos virais, mas com pessoas comuns recusando-se a permanecer em silêncio, com adultos escolhendo o desconforto em vez da cumplicidade, com comunidades lembrando que seu primeiro dever é proteger os vulneráveis, os assustados, os pequenos. Se prestássemos atenção, realmente prestássemos atenção, histórias como as de Agnes não aconteceriam em primeiro lugar. E agora, antes de você ir, há algo que eu quero te perguntar. Algo simples, mas profundamente importante. Se esta história significou algo para você, se ela agitou algo em seu peito, se ela te lembrou de seu próprio passado, se ela te fez pensar diferente sobre o que significa se levantar, então eu quero ouvir de você. Me diga quem foi seu protetor,
Quem ficou entre você e a dor quando você mais precisou? E se ninguém o fez, se você teve que enfrentar a tempestade sozinho, me diga o que você desejaria que alguém tivesse feito. Me diga o que teria feito você se sentir seguro. E se você acredita que crianças como Agnes merecem proteção? Se você acredita que valentões e os adultos que os permitem nunca deveriam vencer, então eu estou te convidando a ficar. Inscreva-se, comente, compartilhe esta história com alguém que precisa ouvi-la, porque eu vou continuar contando histórias como esta. Histórias sobre pessoas comuns escolhendo a coragem quando o silêncio teria sido mais fácil. Histórias sobre justiça nascida não de punhos, mas de comunidade. Histórias sobre o que acontece quando os ignorados são finalmente vistos. Um curtir, um comentário, um compartilhamento. Isso é você dizendo: eu apoio Agnes, eu sou contra a crueldade, eu defendo as crianças que não podem se defender, e eu espero que você o faça. Eu te vejo no